Bitcoin insistindo para romper o seu all-time high. E a gente sabe que a partir do momento que ele entra em um all-time high, nós devemos procurar pelo próximo topo, a próxima região onde nós vamos realizar. Afinal de contas, se o ativo está subindo, descobrindo um topo histórico, nós devemos estar atentos exatamente para o nosso ponto de venda. Porque o nosso ponto de compra ele deve ser antes da gente romper esse all-time high. Hoje eu vou te explicar como que a gente deve se comportar nesse momento, como que a gente deve olhar para o capital rotativo também, porque afinal de contas, quando o Bitcoin rompe o seu all-time high, quem mais vai ganhar nessa história serão as altcoins. E a gente vai comentar sobre setores que estão performando bem, a gente vai analisar o mercado e eu vou te explicar como que eu me comporto exatamente nessa região que nós estamos hoje, beleza? Bom, Guitelis na área, se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante. Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, a gente sabe que os setores que mais estão performando são inteligência artificial, a gente viu o Layer 2 também performando super bem. E recentemente eu comentei com você sobre tokens de tokenização de governança, tá? Esses tokens eles estão performando bem também. E quando a gente olha para esse setor de governança, a gente vê alguns ativos se destacando, como Pendle, por exemplo, e EtherFi. Inclusive, a gente já comentou sobre EtherFi, que é um excelente ativo ali para a gente ver quando tivermos essa certeza do capital rotativo. O que é o capital rotativo? Geralmente, o investidor ele entra dentro do mercado cripto através do Bitcoin. A partir do momento que ele tem lucro no Bitcoin e que ele realiza esse lucro do Bitcoin, geralmente ele começa a rotacionar parte desse lucro para outros ativos. Por quê? Ele já não tem mais risco naquele investimento, ele já garantiu aquilo que ele investiu, mais um lucro que ele teve, e fração daquilo ele começa a rotacionar, ele começa a diversificar em outros ativos. Geralmente isso começa com Ether, depois passa para outros ativos, né? Bom, quando o Ether performa bem, porque senão a gente tem outros ativos no lugar do Ether, por exemplo, como Solana, mas depois esse capital ele começa a rotacionar para os menores market caps. Então é super importante que a gente fique atento nesses momentos que o Bitcoin comece a entregar altos lucros, porque a gente sabe que esse capital vai rotacionar. E o porquê que a gente quer pegar esse capital rotacionando? Bom, eu já te apresentei aqui no canal que em questão de 3 dias a gente pode fazer 30, 40% com algumas criptos, tá? Não é aquela alta infinita que a gente vai ter, não é simplesmente multiplicar R$ 1.000 e R$ 1 milhão da noite para o dia, mas as altcoins elas nos proporcionam isso. Altas de 10% dentro de um único dia, 30, 40% dentro de 3 dias, isso é super possível. E, inclusive, a gente deve aproveitar isso, porque nem mesmo o Bitcoin vai nos entregar essas movimentações. Então, constantemente a gente tem que estar ligado nos ativos que estão performando. Novamente, inteligência artificial, esse setor de governança está performando muito bem, Layer 2 está performando muito bem, ou seja, quando a gente vai montar uma carteira, a gente olha para esses setores que estão performando e a gente pega um ativo de cada setor ali, por exemplo. Pendle e EtherFi são ativos que eu não tenho na carteira nesse momento, mas são ativos que eu estou acompanhando a sua performance, tá? A gente sabe que a boa parte do capital ela ainda não rotacionou para as altcoins e nem mesmo para o Ether também. Olha só, quando a gente olha para a pernada passada que nós tivemos do Bitcoin, quando ele rompeu o seu all-time high ali, a gente foi buscar os $100.000, veja que levou um tempo para o capital ele entrar nas altcoins. Veja que ele só foi realmente rotacionar para as altcoins quando o Bitcoin já estava em $80.000, ou seja, quando ele já tinha rompido o seu all-time high e aquele lucro ele começou a migrar para as altcoins. Esse movimento ainda não aconteceu aqui agora, porque a gente ainda não rompeu o nosso all-time high. Mas saiba que a gente deve estar preparado para isso. E da mesma maneira, nós devemos estar preparados para sair dessas altcoins também quando o Bitcoin chegar em topo. E a gente vai comentar sobre o topo nessa nossa análise de hoje. Olha só, a gente deve investir quando tem um baixo risco no mercado e a gente deve sair quando tem um alto risco no mercado. E para a gente identificar esse risco, a gente utiliza a análise, principalmente a análise on-chain.
Análise on-chain é uma maneira que a gente tem de analisar o comportamento dos investidores. O price action é uma maneira da gente analisar o comportamento do preço do ativo. Quando a gente olha para o comportamento dos investidores, por exemplo, e a gente começa a ver altas realizações de lucro, a gente começa a ver saídas, aquelas carteiras que não se movimentavam muito, começando a se movimentar, a gente começa a entender que o risco ele está se elevando. E é geralmente nessas regiões que nós formamos um topo, seja ele um topo periódico ou seja ele um topo cíclico. Topo é topo, fundo é fundo, entenda isso. Topo foi feito para vender e fundo foi feito para comprar. Ponto final. Quando a gente chega dentro de uma região de topo, a gente deve sim começar a colocar as nossas carteiras em proteção, tá? Bom, a gente já vai cair em cima de dados ali que nos apontam topo, mas eu quero que você saiba que quando a gente olha para o price action do Bitcoin, o Bitcoin ele está forçando para romper o seu all-time high. A gente teve um excelente fechamento no diário, que foi antes de ontem. Ontem a gente teve uma abertura péssima, só que a gente, ao longo do dia, conseguiu recuperar boa parte da queda que nós tivemos. Olha só, esse grande pavio aqui mostra que teve interesse comprador. A gente já está começando a ver um direcionamento do mercado para o sentido oposto do que a gente tinha nesses momentos. Aqui a gente começava a ver muito interesse vendedor e agora a gente está começando a ver mais interesse comprador. Sem contar que muitas pessoas estão shortando persistentemente o Bitcoin. A gente sabe que isso vai construindo liquidez para que a gente vá para cima. Olha só, nesse momento tem muitas pessoas apostando em long? Sim, tem muitas pessoas apostando em long e eu não descarto a hipótese do Bitcoin, por exemplo, ele vir buscar a mínima desse candle aqui. Se ele vier buscar a mínima desse candle dentro de um gráfico de 4 horas, ele vai estopar muita gente e ele vai liquidar muita gente também. Inclusive, aqui, tecnicamente, é um ponto de reversão de tendência. Só que, como eu comentei com você, que na data de ontem, dentro dessa região, a gente deve ser totalmente estratégico. Caso ele venha perder essa região, nós podemos ver sim ele entregando um pullback bem acentuado. Mas caso ele venha perder essa região e violinar todo mundo, significa que ele vai voltar a subir e vai romper o seu all-time high. Olha só, investir dentro da zona de all-time high é extremamente complexo, porque aqui a gente está diante de uma nova exponencialidade para cima, como uma rejeição de topo, podendo marcar um topo cíclico e a gente ter uma grande pernada para baixo, ou seja, aqui você não pode ser nem um pouco amador. Aqui a sua carteira ela deve estar posicionada para ambos os sentidos. E o que é posicionada para ambos os sentidos? Bom, é você ter uma carteira onde você esteja comprado nos ativos, mas essa compra ela deve ter stops muito claro próximo dessa região de topo. Caso o stop seja acionado e tenha uma violinada, você deve reentrar nas suas posições. Agora, caso o stop seja acionado e o mercado se direcione para baixo, você deve ficar fora dessas posições. Entende? Quando a gente olha para o ciclo do mercado, cada fase ela tem uma estratégia em específico. Tem momentos que a gente deve ter uma maior exposição no mercado e tem momentos que a gente deve ser mais cautelosos nas nossas decisões, tá? Porque saiba que ficar preso dentro de um topo cíclico são no mínimo 3 anos vendo a sua carteira no prejuízo. E prejuízos bem acentuados, beleza? Bom, então, não descarte que antes desse rompimento de all-time high, a gente possa ver o mercado vindo abaixo desse fundo aqui. Se ele vier abaixo desse fundo e se ele voltar em seguida, significa que foi uma violinada. Retome as suas posições caso isso daqui aconteça. Mas por que eu tô vendo que a gente vai romper esse all-time high? Primeiro ponto é por conta das pessoas apostando em short. Segundo ponto é porque quando a gente olha as carteiras, elas ainda estão em consenso de acumulação. Inclusive o consenso de acumulação ele vem aumentando nos últimos dias. A gente está vendo todas as carteiras começando a segurar as suas posições sem um interesse em venda.
Veja que sempre que a gente sobe de uma maneira exponencial, as carteiras estão segurando as suas posições. A gente começa a cair ali com mais consistência quando as carteiras estão vendendo as suas posições. Enquanto a gente tiver essa acumulação, esse consenso de acumulação, a gente pode se sentir um pouco mais tranquilo. Mas entenda que a partir do momento que a gente romper esse all-time high, estiver descobrindo um novo patamar de preço, você deve estar atentamente procurando por venda. Olha só, eu já te expliquei várias vezes aqui no canal que é muito melhor você saber vender do que você saber comprar. Infelizmente, algumas pessoas elas só sabem comprar. Se ela não sabe vender, ela vai ter lucro durante um determinado momento. Obviamente, quando a gente entrar em all-time high, a gente vai ver muitas pessoas lucrando, afinal de contas, estamos em um novo patamar de preço, até mesmo a pessoa que entrou ontem estará no lucro. Só que a diferença de quem realmente vai atingir a sua liberdade financeira está naquelas pessoas que vão saber o timing de vender, vão saber o timing de realizar as suas posições. Porque saca só, se a gente olha, por exemplo, o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão, e esse é o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão, é um gráfico que ele vem aumentando ao longo do tempo. Obviamente, ele tem a sua volatilidade, porque a gente investe dentro do mercado cripto, tá? Mas eu quero que você observe que esse gráfico ele tem um padrão muito claro, que é uma pernada de alta, uma estabilização do patrimônio, outra pernada de alta, uma estabilização do patrimônio, outra pernada de alta e vai ter novamente estabilização do patrimônio. Essa estabilização do patrimônio, o fato desse gráfico começar a andar de lado é por uma decisão chave, que é exatamente a decisão de venda. Se a gente olhar aqui, ó, por exemplo, para o final de 2024, início de 2025, o patrimônio ele foi estabilizado. Ele só foi estabilizado por conta dessa decisão que foi tomada há 5 meses. Olha só, todos os ativos nós já realizamos lucro anteriormente. Hoje estamos iniciando proteção na nossa carteira. Essa proteção é você diminuir a sua exposição, aumentar o seu caixa, zerar posições em altcoins, por exemplo, e você ir vendendo, se desfazendo das suas posições. Ou seja, hoje a gente só vê o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão em all-time high, em topo histórico, e veja que essa carteira ela entrou em topo histórico antes do Bitcoin até mesmo entrar em topo histórico, porque ele ainda não entrou em topo histórico. Só que a gente só vê que isso só aconteceu por conta das decisões de venda que foram feitas aqui atrás, onde a gente estabiliza o patrimônio da carteira. Ou seja, mais importante do que saber comprar os ativos é você saber o timing de vender os ativos. Não acredite que a alta vai ser infinita, mesmo que a gente venha romper o all-time high, entenda que em um determinado momento a gente vai parar de subir. Por que a gente para de subir? Bom, porque as pessoas têm interesse em realizar os seus lucros. Nem todo mundo vai ficar acreditando que essa parada vai parar em $1 milhão nos próximos dias. A maioria das pessoas vão multiplicar um dinheiro bem significativo e essas pessoas vão começar a realizar. Como que a gente vai começar a identificar essas realizações? Bom, primeiro ponto é a gente começar a ver muito supply aquecido. O que seria esse supply aquecido? É exatamente a gente ver aquelas criptos que não se movimentavam, ou seja, que estavam esfriadas dentro de uma carteira, parada, quietinha, se movimentando. Isso começa a ser o supply aquecido. Quando a gente tiver volumes chaves ali de supply aquecido, a gente começa a chegar em regiões de topo. Veja que sempre que a gente tem esses supplies aquecidos, a gente começa a formar topos, até mesmo topos locais, né, como foi em 2017. Todo topo ele é marcado por supply aquecido. Em seguida, o que a gente deve identificar também é como que o investidor de longo prazo ele está se comportando. Essa linha azul aqui representa a quantidade de Bitcoin que está na mão desse investidor de longo prazo. Olha só, esse investidor aqui ele é muito mais relevante do que BlackRock, do que MicroStrategy, do que qualquer uma empresa. Porque a gente tem hoje na mão desses investidores 14,3 milhões de Bitcoin, sendo que a gente tem 19 milhões em circulação. A gente está falando da maior parcela de Bitcoin está na mão desses investidores. Esses investidores
tem a função de mexer o preço com as suas movimentações, porque suas movimentações elas acabam sendo muito significativas para o mercado. Olha só, a gente está falando dos investidores mais maduros do Bitcoin, não é a BlackRock que entrou recentemente há um ano no mercado, não é a MicroStrategy que entrou em 2020, 2021, nós estamos falando dos maiores investidores que estão nesse ciclo desde o começo de toda essa história, beleza? Quando a gente começar a ver esses investidores distribuindo, tá? E distribuindo ali posições relevantes, a gente vai começar a ver essas barras verdes aparecendo no gráfico também. Aqui são momentos também de região de topo. Sem falar que a gente vai colocar os investidores de curto prazo também com altos lucros no bolso. E quando esses investidores de curto prazo eles também tiverem alto lucro, significa que todo mundo está lucrando. Significa que a gente vai estar dentro dessa zona azul aqui em cima, que é a zona eufórica. E aqui são as regiões que a gente costuma formar topo. Por que a gente costuma formar topo dentro da região eufórica? Porque além dos investidores de longo prazo estarem distribuindo, os investidores de curto prazo eles estarão fazendo cagadas no mercado. Eles estarão se alavancando, eles estarão pegando dinheiro emprestado, eles estarão fazendo qualquer coisa acreditando que se eles acumularem 0,1 Bitcoin, eles estarão milionários nos próximos anos. Eles irão se alavancar. E quando as pessoas começam a se alavancar, o preço começa a reverter por conta dos investidores de longo prazo. Esses investidores novatos eles começam a entrar em pânico. A gente vê isso acontecendo várias e várias vezes, que são as famosas realizações de prejuízo. Esse pânico é uma pressão de venda junto com a pressão de venda do investidor de longo prazo, a gente tem uma região de topo. Aqui são as regiões de alto risco, aqui são as regiões que a gente deve sair do mercado. Olha só. Se a gente voltar lá na decisão que foi tomada na carteira Rumo ao Milhão há 5 meses de colocar a carteira em proteção, essa carteira chegou a ficar com 90% em caixa, a gente volta para esses mesmos indicadores e a gente vê o que aconteceu em dezembro de 2024. Estávamos na região eufórica, quando a gente olha o investidor de curto prazo, ele estava no lucro, quando a gente olha para o investidor de longo prazo, ele estava distribuindo, e quando a gente olha também tinha muito supply aquecido. As informações que eu estou falando para você, que elas podem acontecer lá para frente. Não sei quando vai acontecer, não sei se vai acontecer daqui uma semana, daqui 2 meses, não sei quando elas acontecerão. O que eu sei é que eu sento aqui todos os dias e eu analiso esses indicadores e vejo se essas informações elas estão acontecendo ou não. Caso elas estejam, meu caro, eu sou a primeira pessoa a sair da festa. Eu não quero ficar até o finalzinho da festa. A única coisa que eu quero garantir é que eu não pegue trânsito na saída do estacionamento. Eu não quero esperar a festa estar acabando, acendendo as luzes para eu poder tomar uma decisão de saída dessa festa, porque eu sei que é bem conturbado essa saída. Eu prefiro sair um pouco antes, eu prefiro sair a partir do momento que eu sei que as coisas elas já não estão ficando tão legais assim. Já curti, já está bom. E o que vai me apresentar isso são exatamente esses indicadores que eu estou te apresentando aqui, os mesmos indicadores que foram usados em dezembro. Bom, se a gente olhar ali para o investidor de curto prazo, a gente ainda está longe de uma região otimista dele, tá? Então a gente tem um espaço aí para poder subir, sim, nesse rompimento do all-time high, mas a gente chegando nessa região amarela aqui, que é a região otimista do investidor de curto prazo, mais um indicador que nós estaremos em zona de topo. E para finalizar, o que a gente deve acompanhar é exatamente as realizações de lucro que nós vamos ter. Grandes barras de realização de lucro aqui nós tivemos na casa de 8 bilhões, 9 bilhões de dólares. Essas realizações aqui, elas marcam saídas de grandes investidores. Aqui nós só estamos buscando uma confluência do indicador que mostra exatamente o supply na mão de investidores mais maduros. Esses investidores mais maduros vão colocar bilhões e bilhões de dólares no seu bolso, ou seja, esse é o momento também da gente sair do mercado. Eu sei que quando a gente rompe topo histórico, todo mundo acredita em festinha, em oba-oba, começa a aumentar o target do próximo topo. Eu não estou falando com você sobre targets, eu não trabalho com alvos.
Eu estou falando com você sobre um fato que acontece. Esse fato é a distribuição. Se essa distribuição vai acontecer agora em US$ 110 mil, se ela vai acontecer em 150, 200, eu não sei aonde essa distribuição vai acontecer. O que eu sei é que eu estou todos os dias analisando o mercado e a partir do momento que essa distribuição começar a pingar na minha tela, eu estou fora e eu distribuo também. Essa foi a decisão que eu tomei em dezembro de 2024. Foi a decisão que fez com que a carteira Rumo ao Milhão, nesse momento, ela entrasse em all-time high. Não só em 2024, como também foi a decisão ali de março de 2024, tá? Teve uma decisão de dezembro de proteção e uma decisão em março de 2024 também de colocar a carteira Rumo ao Milhão em proteção. Isso faz com que eu tenha um gráfico da carteira como esse daqui. Se a sua carteira é uma carteira extremamente volátil, onde você lucra, devolve tudo para o mercado, lucra, devolve tudo para o mercado, saiba que com o passar dos anos você está trabalhando de graça. Porque se você devolve tudo aquilo que você lucra, você está simplesmente jogando fora aqueles anos que você lucrou durante um determinado momento. Por isso que para mim a venda ela é muito mais importante do que a compra. Eu prefiro focar muito mais nas estratégias de proteção do que nas estratégias de exposição. E veja, pelo patrimônio da carteira Rumo ao Milhão, nós estamos surfando all time high, significa que nós estamos muito bem, sendo que nem mesmo o Bitcoin entrou em all time high. Técnicas de proteção são exatamente o que garante que aquele dinheiro é seu e que você não devolva aquilo para o mercado. Se você quiser estar junto comigo, se você quiser copiar e colar o momento que eu estou vendendo e se você quiser saber os ativos que eu tenho nesse momento, como eu vou rotacionar o meu capital e como que eu vou vender no mercado também, você pode fazer isso sem que você seja um analista, sem que você tenha acesso a esses dados, sem que você tenha experiência alguma no mercado. Simplesmente recebendo uma mensagem na tela do seu celular com aquilo que eu estou fazendo. Pensa só. É como se eu tivesse o seu WhatsApp e eu mandasse uma mensagem para você falando: olha só, eu vou me expor no mercado. Olha só, a gente está tendo distribuição. Eu estou saindo do mercado. Olha só, eu estou comprando altcoin XYZ. Você pode pegar essas informações e fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. Dessa maneira, você terá os mesmos resultados que eu. Resultados desse gráfico de patrimônio que você está vendo aqui na sua frente. Se você quiser fazer parte disso, você pode entrar para a carteira Rumo ao Milhão. Abaixo desse vídeo, na descrição, tem um link. Ao clicar nesse link, você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão ela é para você ou não, se faz sentido esse tipo de investimento, afinal de contas, ela não é uma carteira para as pessoas que querem combater o establishment, que querem simplesmente holdar bons projetos, ela é uma carteira para as pessoas que querem acumular patrimônio, é para as pessoas que querem focar em uma carteira que tenha esse gráfico aqui. Assista esse vídeo, veja se essa carteira é para você ou não. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular para você receber essas notificações de compra e de venda. E aqui também eu te mostro o resultado de alguns clientes. Caso você tenha qualquer dúvida, só clicar nesse botão do WhatsApp aqui que você será direcionado para o atendimento. Mas entenda que eu sou analista, eu tenho uma empresa, eu tenho um time, uma engenharia de dados para que eu possa tomar decisões de compra e de venda. Nós calculamos todas as estratégias, nós calculamos o risco e entendemos se vale a pena investir ou não. E saiba que a carteira Rumo ao Milhão não é uma carteira de compra de ativos, é uma carteira de comprar e vender ativos. Afinal de contas, o nosso foco total é em acúmulo de patrimônio. Que eu não sei se você sabe, mas essa é a carteira que eu vou entregar de presente para o meu filho. E o objetivo dela é simples e claro, do 0 ao milhão. Ao chegar no milhão, eu entrego esse patrimônio para o meu filho, beleza? Você tem a oportunidade de me ver nessa jornada e de copiar todos os meus resultados nessa jornada. Carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!